Bom dia, seja bem-vindo ao canal dos marginalizados na Roma Antiga. Hoje vamos falar um pouco sobre as causas, as origens e as consequências da exclusão social na Roma Antiga, com base no trabalho, no livro do historiador Pedro Paulo Funari. Em primeiro lugar, pessoal, as causas da exclusão da Roma Antiga, da exclusão social na Roma Antiga, obedecem a fatores que vêm antes da própria existência do Império Romano, como vamos demonstrar agora. Meus amigos, as origens da exclusão social na Roma Antiga obedecem a três fatores que vêm antes da própria existência do Império, que são a concentração de terras desde tempos muito remotos, a escravidão em massa, que sempre ocorreu, infelizmente, e a corrupção em massa também entre os grandes proprietários de terra e o que a gente poderia chamar hoje de nascente Estado romano. Porém, o historiador Pedro Funari sempre lembra o papel das mulheres no Império Romano. Elas não tinham direitos e não eram consideradas cidadãs, mas, ao mesmo tempo, podiam participar da vida e eram expostas, andavam junto com seus maridos, com as suas famílias e não eram reclusas, como em outros momentos da história. Então, podemos classificar como causas da exclusão social na Roma Antiga, basicamente três fatores. O sistema de castas, que tinha alguma mobilidade social, como bem lembra Pedro Paulo Funari. Havia algumas possibilidades de ascensão social, o escravo poderia deixar de ser escravo para ser cidadão livre, mas essa mobilidade social era relativa, era limitada. Em segundo lugar, o direito romano. O direito romano era um sistema de leis que privilegiava as classes privilegiadas, obviamente, e deixava poucas possibilidades para as classes subalternas subirem de posição. E por último, causa da exclusão social na Roma Antiga, a escravidão. A escravidão, ela sucumbia seres humanos em uma situação de não serem considerados sequer seres humanos na sua plenitude e raramente algum escravo conseguia se libertar. Mas, quando isso acontecia, ele se tornava um cidadão livre. Obviamente, esse sistema excludente, ele começou a apresentar crises, principalmente entre os séculos 2 e 1 a.C. Por quê? Porque muitos camponeses entravam no exército para ter direito a terras, quando saíssem depois da guerra. Mas, como muitas vezes eles não tinham como manter as suas propriedades, eles acabavam vendendo as suas terras por preços baixos. E assim, por causa do uso da mão de obra escrava nas fazendas, os plebeus que antes trabalhavam nas fazendas acabavam se tornando desempregados, porque se tornava mais vantajoso para os proprietários de terra se servir da mão de obra escrava. E assim, houve muitas revoltas nesse período. Então, pessoal, evidentemente, esse sistema de exclusão social na Roma Antiga não passou em branco. Logo, essas classes populares começaram a se revoltar e causar instabilidade na Roma Antiga. E houve alguns governantes lá do andar de cima da sociedade romana que tentaram fazer reforma agrária para distribuir as terras de forma mais equânime e assim mitigar a instabilidade social. Nesse período, quem se destacou foram os irmãos Tibério e Caio Graco. Eles tentaram fazer reformas populares para atender as reivindicações da população, mas acabaram duramente combatidos pela elite romana, pela qual eles próprios faziam parte, e acabaram assassinados. Logo depois, houve a ascensão de líderes populares, como Mário e Sula, que conseguiram, com base em muita luta, muita guerra, muito combate,
conquistar parte do poder e impor as suas próprias agendas políticas, o que veio marcar, inclusive, o fim da República Romana. Então, amigos, para finalizar, quais são então as consequências da exclusão social na Roma Antiga e que também serve muito de lição para o mundo de hoje? Quais são as consequências quando temos um Estado, um regime, uma sociedade com muita exclusão social? Nós temos instabilidade social, como vimos agora há pouco, com as revoltas populares que marcaram o fim da República Romana. A fraqueza do Estado, porque o próprio Estado começa a se enfraquecer quando há muita exclusão social. E dentro do Estado também o exército se enfraquece, porque o próprio patriotismo, que é o que guia o exército, ele fica enfraquecido por causa que os plebeus, os escravos, as classes subalternas que compõem a base do exército passam a não se sentir representadas pela pátria que eles têm que, ora, naquele momento, defender com o seu corpo e com as suas armas. E, por fim, a estagnação social, porque a exclusão social ela gera uma continuidade de certos defeitos, certos problemas na sociedade que vão avançando com o passar do tempo e que, não raro, acabam corrompendo o regime e fazendo com que essa sociedade entre em decadência, como vimos na história, como se vê na história da Roma Antiga. Então é isso, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Procuramos, então, com base na bibliografia de Pedro Paulo Funari, explicar um pouco das causas, das origens, das consequências da exclusão social na Roma Antiga e também sempre lembrando que havia alguma mobilidade social. Ela não era uma sociedade totalmente trancada para a ascensão social. Só que essa mobilidade social era insuficiente e, com o tempo, essa exclusão social foi se agravando e cabe também dizer que é um dos motivos das causas da decadência da Roma Antiga. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem o seu like. Muito obrigado.